É assim que o crente, o filho de Deus, deve viver a vida. Nós temos que focar no potencial do futuro e não nas circunstâncias temporárias dessa vida, porque não olhamos para as coisas que se veem. Olhamos para as que não se veem, porque as que se veem são temporárias, estão sujeitas a mudanças. Uma imagem diferente. Aqui Deus o trouxe para fora. Olha, às vezes precisamos sair dos pensamentos. Quando você tem um pensamento novo, quando você pensou nas possibilidades da vida, se não tiver nenhuma exposição em sua vida, vai continuar com os mesmos pensamentos. Vai ficar agindo do mesmo jeito. É por isso que Deus quer que tenhamos exposição. Você não pode sonhar grande se não ficar exposto a algo maior. Deus está dizendo a você e a mim, saia da limitação, pare de se limitar, pare de dizer eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não sou inteligente, é por causa da minha raça, pare! Mas peça a Deus que abra seus olhos para que possa ver além das circunstâncias. Ele creu no Senhor e Ele lhe atribuiu isto por justiça, deixar a nossa mente exposta à possibilidade do que Deus planejou para nós. Veja o que isso faz, nos dá vantagem. Deus disse a Abraão, você precisa ver o potencial que está em você, tem que sair das suas entranhas. Veja, Deus queria que Abraão focasse em seu potencial no futuro, em vez das circunstâncias temporárias. É assim que o crente, o filho de Deus, deve viver a vida. Nós temos que focar no potencial do futuro e não nas circunstâncias temporárias dessa vida, porque não olhamos para as coisas que se veem. Olhamos para as que não se veem, porque as que se veem são temporárias, estão sujeitas a mudanças. Às vezes você tem que entender, você vai sobreviver aos problemas. E não só sobreviver, também vai superá-los. Não deixe essa barreira te limitar. O versículo 5 diz, aí Deus diz, sabe Abraão, eu tenho que te corrigir de uma vez por todas. Veja, o que Abraão precisava era de uma exposição a algo maior do que ele. Porque só o que ele via era Sara e a si mesmo. Como vai ser isso o negócio? Essa mulher é velha, eu também estou velho, e eu estou chegando ao fim da vida. E Deus diz, não, para aí. Você precisa de uma imagem diferente. Aqui Deus o trouxe para fora. Olha, às vezes precisamos sair dos pensamentos. Quando você tem um pensamento novo, quando você pensou nas possibilidades da vida, se não tiver nenhuma exposição em sua vida, vai continuar com os mesmos pensamentos. Vai ficar agindo do mesmo jeito. É por isso que Deus quer que tenhamos exposição. Você não pode sonhar grande se não ficar exposto a algo maior. Se tudo que você enxerga for pequeno, sabe, apartamento pequeno, móvel quebrado, sabe, carro quebrado e um banheirinho apertado, sabe? Pia quebrada. É só o que você sabe, você não se sente confortável. Mas quando você se expõe a uma grande casa, quando você se expõe a uma casão, a uma casa, a um casão, um casarão. Alguém sabe do que eu estou falando? Você já foi àquelas feiras de casa, sabe? E viu essas casas. Não é só uma casa, sabe? Eu sempre digo às pessoas, tem um carro e tem um carro.
não é? No momento que você entra, o que acontece? Vai mexer com você. Você vai sofrer porque a exposição vai te arrancar do lugar que você está. Quando você sabe que existe mais, você quer. E não é incrível? As pessoas ficam presas ao negativismo. Você leva uma pessoa para uma feira dessas de casas e, sabe, num bairro lindo, grama parada, sabe? Não tem carros nas quadras, tudo no lugar certinho, sabe? Tudo é lindo. Alguém sabe do que estou falando? Ah, então... você chega lá e fica intimidado por causa disso. Dessas coisas legais, sabe? As toalhas bem dobradinhas. Precisa tirar o sapato ao entrar. E quando você entra, por que ficou intimidado? Você vai se autoprofetizar. Eu não me vejo morando num lugar assim. Você está certo. Tem razão. Volte para o seu carrinho quebrado, então. Vamos voltar para sua casa ferrada. Por quê? Porque sua visão está limitada onde você está. E enquanto Abraão olhava só para si, olhava para Sara, olhava para Eliezer, ele não podia ver um todo. E Deus diz, vem cá, sai. Sai de sua casa. Deus está dizendo a você e a mim, saia da limitação, pare de se limitar, pare de dizer eu não posso, não tenho, eu não consigo, não sou inteligente, é por causa da minha raça, pare. Se tiver de acontecer, vai acontecer. Amém? Abraão, saia da sua limitação. E ele diz, olha agora para o céu, conte essas estrelas. Se tu fores capaz de contá-las, ele disse, assim será a tua semente. E olha só, aleluia, a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus falava a palavra com Abraão quando Abraão estava em sua limitação, no medo e nas dúvidas, e Deus disse, eu vou interromper esse negócio, eu vou botar o ventilador na sua farofa, vou jogar um balde de água fria. E ele disse, ei, assim será. E o que Abraão fez? Eu creio. É por isso que a exposição é importante. Você só sabe o que você sabe. E se o que você sabe é limitado, você vai falar limitado, vai agir limitado. Tudo será limitado. Mas peça a Deus que abra seus olhos para que possa ver além das circunstâncias. Ele creu no Senhor. E ele lhe atribuiu isto por justiça, deixar a nossa mente exposta à possibilidade do que Deus planejou para nós. Veja o que isso faz, nos dá vantagem. Depois que Deus disse, e assim será, Abraão não tinha mais vergonha de seu nome, porque eu mostro que, antes de ter filho, seu nome é pai de muitas nações, porque quando ele chega e diz, meu nome é Abraão, a pergunta que sempre faziam é, quantos filhos você tem? Seu nome representa muitos filhos? E eu mostro que Abraão muitas vezes... eu tenho vergonha de dizer, eu vou confessando, mas... Porém Deus diz a Abraão, e assim será. E a Bíblia diz, Abraão creu, sua fé aumentou, porque ele ouviu o que Deus dissera. Quando você ouve a palavra, sua fé aumenta. Quando você ouve a palavra, você deve saltar e dizer, glória a Deus, o diabo não vai me deter. Você não pode ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor e ficar na mesma... Porque a fé nunca te deixa na zona de conforto. A fé vai te tirar do comum, do lugar comum, glória a Deus, e andando e te tira do comum para andar no que tem ordem, na ordem certa de sua vida. Você vai começar a sair dessas coisas, pisar novo território. É isso que a fé faz. A Bíblia diz andarmos por fé. Se você vier até mim, vai mudar sua localização. Se eu sair daqui do púlpito, vai mudar a localização. A fé muda a sua vida. Ela muda.
Muda, você passa a ter uma visão nova. A visão, já notou quando você está no carro, a vista nunca é a mesma. Se a vista da sua vida continua a mesma, você está parado. Estacionado. Mas Deus diz, mova. Pega a visão diferente que eu tenho para você ter vantagem com as possibilidades que eu tenho. Aleluia! E vemos aqui, Deus teve que orientar a Abraão. Sabe, estamos falando do tema desse conceito, seu foco é importante. E o motivo de eu pregar esta palavra é que lá em Mateus, no capítulo 14, eu separei os versículos 22 e o 23, e tenho pregado em 1, 2, 3, 4 versos nessas últimas semanas. Tinha percebido? Sabe, eu li a minha Bíblia como você. Você conta quantos capítulos consegue ler? Eu li 50, o que aprendeu? Eu não gosto de sair com gente que come assim. Sabe o que eu estou falando? Parece que só engolem a comida. Não se deliciam. Eu gosto de aproveitar. E, de novo, curto o paladar, sabe? Gosto de sentir o saborzinho, o salzinho, eu sinto... Não fazem isso. Então, nunca curtem a comida. Nós tratamos o comer como missão, eu tenho que comer. Não, eu tenho que comer. Sabe, é assim que você tem que aprender a curtir o processo da vida. Curtir as estações. Aprenda com as coisas. A vida é uma escola de aprendizagem contínua. Você acha que se formou. Achou que é só ter um diploma e pronto? Não, ainda tem problemas. Se a pessoa já se formou, em quê? Veja, ele tem formação para ser mecânico. Veja, ele tem formação para ser o quê? É só o que ele vai ser. Temos que nos formar sobre a vida. Não tem um curso para aprender a superar coisas. Que aula você tem para aprender a superar? Não tem aula sobre. Não tem aula que diz andar por fé e não por vista. Foi por isso que Deus nos deu a palavra, o plano para a vida. E quando você começa a estudá-la, você começa a colher o quê? Princípios. Olha, este livro tem escritos de gente morta. Todas as pessoas daqui desse livro já morreu. E o que deixaram? Princípios. São sementes. Você pode pegar uma semente e deixar no armário por anos. Não acontece nada, ela vai ficar lá. Mas no momento que você a expõe ao solo, ela ganha vida. E o que estava preso na semente, glórias a Deus, tem um vestígio da raiz, tem uma base que diz, eu estou saindo daqui. Nós somos sementes e devemos ser o quê? Frutíferos, multiplicar, encher a terra, ter domínio. Está na Bíblia original. A gente sempre pergunta, qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual? Ei, leia a sua Bíblia. Façamos o homem à nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu. É isso que Deus diz, ter domínio. Ser frutífero, multiplicar, e alguns acham que é só sobre ter filhos. Espero que você tenha recursos para cuidar. Não é só ter filhos. Que tal um filho do cérebro? Um escritor criativo, você pode ser. Meu iPad é filho do cérebro do Steve Jobs. E esse filho tem muitos filhos. Filhos do iPad, amém? Por quê? Porque foi uma grande ideia dali, um conceito. E é o que eu quero que você tenha. Tenha um conceito da sua vida. Seu foco importa. Mas eu creio que há princípios que nós podemos colher, e esses princípios são a raiz eterna de Deus. Se funcionou lá, também funciona aqui. Amém? Então é uma raiz eterna, funciona em qualquer geração.
em qualquer lugar. A única coisa que vai te sustentar e manter estável em um mundo louco como esse é a palavra de Deus. São os princípios dali agindo em você. Nós vemos alguns princípios. O primeiro que vemos e aprendemos é que esses a quem somos designados não devem ter mais prioridade que nosso relacionamento com Deus. Jesus nos ensina que depois de ministrar a uma multidão, o que aconteceu? Ele não ficou ali, ele voltou para o monte, ou seja, ele tinha que fazer mais depósitos. As pessoas fazem saques, mas você tem que fazer depósito em si para não ficar louco. Se passar pouco tempo com Deus, ele faz a sua agenda. Ele te indica o que fazer. Segundo, aprendemos que a influência das circunstâncias externas não deve afetar o avanço de nossa fé, do nosso foco. A influência da condição externa. Agora, você vê aqui em Mateus capítulo 14, essa história foi quando Jesus mandou os discípulos passarem para o outro lado. Ele mandou a multidão embora, ele subiu ao monte para orar, e a Bíblia diz assim, os discípulos estavam no meio do mar remando e faziam muito esforço para chegar do outro lado e veio uma tempestade contra o barco. É como a nossa vida. Nenhuma criança de 6 ou 7 que tem compreensão da vida, se você perguntar a ela o que ela quer ser, quando ela crescer, nenhuma vai te olhar nos olhos, nenhuma vai dizer, quer saber, eu quero estar preso por ter matado 5 pessoas aos 19. E você, garoto, o que você quer ser? Eu quero ter 6 filhos e ficar solteira. Ninguém planeja isso. O que você quer, aquilo que você deseja, o que você quer ser quando crescer, eu quero ser presidente. Quero ser um astronauta. Coisas grandes. Mas no processo para chegar até lá, alguma coisa acontece. Coisas acontecem o tempo todo. A tempestade da vida nos atinge. Fica sem chão. A Bíblia diz que o sábio edifica a sua casa sobre uma base sólida. Quando vem o vento, gente, você não precisa orar para o problema vir. As pessoas vêm com seus problemas. Olha, Jonas. A vida é assim. Coisas acontecem. Tempestades. Naomi planejava ter um bebê. Ela não planejava operar o coração. A filha do Jerry, todos diziam que ela era esperta, trabalhava em Nova York e ganhava muito bem. Não esperavam que fosse morrer de repente. A vida. Tempestades. A gente não sabe lidar com tudo isso. Se entendermos que a vida é uma escola de aprendizagem contínua. Terceiro, aprendemos que Deus sempre está conosco nas situações difíceis. No meio da situação, quando pensamos que tudo já acabou, é aí que Deus aparece na vida. Sabe, é por isso que não devemos deixar o nosso foco, o foco interno, desviar por causa da nossa expectativa da vida. Sabe, nossa expectativa às vezes pode nos levar a julgar as coisas de modo prematuro. Sabe, sem discernimento do futuro e de um conhecimento preciso, tendemos a tomar decisões que mudam a vida, que podem alterar o propósito de Deus. Toda vez quando não temos um discernimento, precisamos orar por discernimento espiritual. Para discernir a estação, a Bíblia diz que precisamos discernir a vida, discernir o que acontece, entender por que as coisas acontecem. Saiu do que era confiável, do que era conhecido, e andou no desconhecido para chegar até Jesus. Esse é o único modo de seguir a Deus, é andando em territórios desconhecidos. Deus vai sempre pedir para fazer algo que você não parece seguro. É por isso que andamos por fé e não por vista. Você recebeu algo aqui hoje, então glorifique ao Senhor.